Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Paulo prisioneiro, Paulo sendo levado para Roma. Mas ele estava fazendo nada errado não, tá bom? Se a pessoa está na prisão porque fez algo errado, tem que se arrepender. Paulo não estava. Capítulo 27 de Atos, versículo 20. E não aparecendo havia já muitos dias nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos. Paulo também está incluído aqui. Às vezes o pregador também está incluído no momento. Toda a esperança de nos salvarmos. Acabou. Mesmo o homem de Deus fugiu. Paulo devia estar ali meio chateado com eles, porque Paulo tinha falado, não partam do porto lá de Creta, e eles foram. O mestre do navio preferiu de acreditar no capitão e não em Paulo. Ele entende, porque o Paulo disse, olha, vai ser perigoso, hein? Estou vendo algo ruim para nós. Não, estou acostumado, vamos. Enfrentaram uma grande tempestade, fizeram de tudo, aliviaram o peso do navio, tiraram tudo o que tinham. Não dava certo. Versículo 21. Havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, fora na verdade razoável, varões, ter me ouvido a mim, não ter partido de igreja, do que eu falei agora, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhas bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Quando Paulo falou isso, aquela palavra, sabe, de otimismo, aquela palavra de incentivo, de encorajamento, né? De encorajar a pessoa. Não, Paulo não falou nada disso não. Por quê? Mas agora vos admoeço que tenhas bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Por quê? Esta mesma noite, o anjo de quem eu sou, o anjo de Deus, de quem eu sou, e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Isso é um estudo que já fizemos aqui há um tempo atrás. São três coisas aqui, três convicções de Paulo, que nós temos que ter, essas três convicções. Primeiro diz, o anjo de Deus de quem eu sou. Paulo tinha uma convicção que ele era de Deus. Você tem que ter essa convicção. Eu sou de Deus, você tem que ter isso. Por que você é de Deus? Porque você foi comprado pelo sangue de Jesus. Porque você aceitou o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Não é porque você frequenta uma igreja. Não é porque eu sou pregador do Evangelho. Não. É porque eu aceitei o sacrifício. A Bíblia conta, isso fala para nós, e nós temos sempre que olhar esses detalhes, lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, olha o que diz lá para nós. Diz assim, e cantava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para quem? Para Deus. Homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Então, quando eu aceitei o sacrifício de Jesus na cruz, eu me tornei propriedade de Deus. Eu fui comprado. Se eu fui comprado, é porque eu não pertenço. Eu não preciso comprar essa gravata, por quê? Porque ela é minha. Mas se eu passar numa loja gostar de uma gravata, se eu levar aquela gravata comigo, se eu pagar, se eu não pagar, eu estou furtando. Então eu tenho que pagar. Ele pagou. Porque Adão nos vendeu às trevas, mas Jesus com o seu sangue nos comprou de volta para Deus. Não dá muita explicação hoje não, só isso. Então Paulo tinha essa convicção, nós temos que ter. Eu sou de Deus porque eu aceitei o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário por mim. Eu aceitei o sacrifício que ele fez em meu lugar. Então eu me tornei propriedade dele. O anjo de Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. Opa, eu sirvo, e será que eu, Jaime, sirvo porque eu sou pregador? Não, posso ser um palestrante, né? Palestrante, ele tem que é o retorno dele, né? Tá certo? A Bíblia fala sobre isso, que não se amarra a boca do boi que debulha, mas cuidado, porque servo de Deus, quem serve a Deus é ali, Romanos capítulo 6, versículo 16, quem frequenta a igreja mais tempo conhece bem. Romanos 6,16. Acompanhe comigo ali que fica mais fácil. Não, eu não estou nem acompanhando ele, estou acompanhando com vocês aí. Acompanhem junto que fica mais fácil. Não sabeis vós
que a quem vos apresentastes por servos para lhe obedecer, vamos lá, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, servo de Deus é aquele que obedece a palavra de Deus. Então, duas convicções eu tenho que ter: sou de Deus porque aceitei o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Sou servo de Deus porque procuro obedecer a palavra, procuro me submeter à palavra. Isso é para todos nós. Então Paulo tinha essa convicção. Quem apareceu para ele foi um anjo, por isso que ele se acalmou. Lembra que ele falou, fugiu-nos? Se ele falou fugiu-nos, ele também está incluído. Toda a esperança de nos salvar. Então ele tinha perdido. Mas quando veio naquela noite, ele recebeu aquela visita do anjo que disse, Paulo, não temas, seja apresentado a Deus. Mas ele disse a César, e Deus te deu quantos todos quando navegam contigo. Aí o Paulo vai falar a terceira coisa. Qual? Ele diz, portanto, ó varões, versículo 25, tem de bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Isso que a Bíblia fala. Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu? Então serás salvo, toda a minha casa será salva. Hoje uma só disse, um senhor, eu uma luta com uma irmã no alcoolismo. Geralmente se pede mais, a mulher pede pelo homem. Mas hoje era um irmão pedindo pela irmã. Ele falou, está me fugindo da esperança, eu não sei onde eu estou errando. Porque por mais que eu ore por ela, eu não consigo ajudá-la, ela continua no alcoolismo, que é triste, né? É triste para o homem, imagine para a mulher, né? Ver a mulher caída no chão, homem caído já é triste. Eu nunca esqueço, eu fui alcoólatra, mas eu tinha situações que eu via, às vezes, amigos, e tinha um amigo que ele tinha uma filha, já era mocinha naquela época, então hoje já deve ser uma jovem senhora de uns 50 e poucos anos, né? Eu tinha uns 20 anos mais ou menos, eu estou com 65, agora faço esse ano 65, tenho 64. Aí eu lembro que o pai dela estava assim, caído, bêbado mesmo, assim, anda o cachorro lambendo, aquele negócio, e o pessoal debochava e tudo. Ela chegava, papai, 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 aquilo mexeu comigo, né? Disse, rapaz, eu não tinha nem filho, não tinha nada, mas mexeu comigo, quer dizer, como é que sofre a pessoa no alcoolismo, outro nas drogas, outro na prostituição, assim por diante. E essa pessoa diz, então, o que eu estou fazendo, onde eu estou errando? Eu aconselhei dentro da palavra, aquele abrindo o coração. Eu disse, olha, a Bíblia diz que nós andamos por fé e não por vista. A fé vem por ouvir pela palavra de Deus. Se a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus, que serás salvo tu e a tua casa, sua casa será salva. Começa a declarar que ela é do Senhor Jesus. Mas eu vi, está amaldiçoado. Não pare de concordar com o diabo. E comece a concordar com a palavra de Deus. Lembrando que a fé chama à existência as coisas que não são, como se já fosse. Romanos 4,17. Então começa a declarar que sua irmã é do Senhor Jesus. A mesma coisa somos nós. Qual é a nossa convicção terceira aqui? Crer em Deus é crer naquilo que Ele diz, que aquilo que Ele diz vai acontecer. Não é eu creio no homem lá de cima. Isso aí todo mundo fala aí fora. Quando você pergunta para alguém, você crê, eu creio no homem lá de cima. Isso é maneira rápida de falar. Não, crê em Deus, crê na sua palavra. Servir a Deus é obedecer a sua palavra. E ser de Deus é aceitar o que ela diz, que Jesus nos comprou para Deus com o seu sangue. Então Paulo teve essa convicção e isso aconteceu. O navio se despedaçou realmente. Às vezes temos perdas. E eles perderam tudo ali, mas todos foram parados numa ilha e lá eles foram recebidos, né, pelos bárbaros, pelos habitantes da ilha, com uma humanidade muito grande. Aí o Paulo foi, lá estava todos se aquecendo, todos molhados, vamos nos secar aqui, fizeram a fogueira, e quando o Paulo pegou um graveto, veio uma víbora, e eles conheciam que tipo de cobra era aquela, porque quando pegou na mão do Paulo, disse, esse homem é criminoso, fugiu do mar, mas a justiça não deixa ele viver. Porque a cobra pegou na mão do Paulo. Paulo tranquilo, sacudiu a bicha lá no fogo e todo mundo ficou olhando para o Paulo. Vai inchar, vai, nós conhecemos, essa cobra aí, nós conhecemos, vai inchar e nada. Daqui a pouco olharam para o Paulo, acharam que o Paulo era um Deus, estava no meio deles, porque não aconteceu nada com ele. Aí Paulo foi, orou pelos enfermos, o pai do principal da ilha estava enfermo com uma disenteria, com muita febre. O Paulo orou por ele, ele ficou curado, aí trouxeram todos os enfermos, todos foram curados, e Paulo já anunciou o evangelho ali para todos. É isso aí, não murmure, não, Deus não gosta de murmuração.
Mesmo passando pelo deserto, Deus está contigo. Não peça, não peça, não procure, mas quando surgir qualquer adversidade, lembra de Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso passar por lutas, posso passar momentos difíceis, não tenho o que pedir. Nós sempre falamos esse versículo só para... Não, também temos o posso. Paulo disse, se você ler o contexto, ele disse: eu posso ter abundância. Tem gente que não pode ter abundância, já fica, ó, o quê? Metido a besta, né? Narizinho em pé, não fala mais com ninguém, né? Não conversa com ninguém, não. Eu prosperei, agora não falo com mais ninguém. Não falo com... Como é que é? Que fala lá o personagem? Não fala com essa gentalha, né? Passa perto dos amigos, gentalha, né? Não conversa mais com ninguém. Tem gente que não está preparada para ter abundância. E tem gente que está preparada para também passar lutas, necessidades, porque murmura, questiona, reclama. Só que às vezes, para chegar na terra prometida, tem que passar pelo deserto. Para Jesus começar o ministério, ele passou pelo deserto. Que o Espírito de Deus fale mais contigo.